Ok, meus queridos, vamos lá continuar a nossa leitura da carta aos Romanos. E como eu disse na aula passada, a gente entra naquela parte prática, né, da carta. Toda a carta do apóstolo Paulo, assim também como dos demais apóstolos, ela sempre é dividida em duas partes. Tem a parte teológica, né, a parte doutrinária, não que seja só teórica, né? Nunca é, até por causa do material utilizado para a escrita, né? Nós não tínhamos naquela época a facilidade que a gente tem com papéis. Hoje a gente desperdiça papel, né? Mas naquela época não. O acesso a esse material onde era produzida a escrita era escasso, não era acessível, era caro. Então, cada palavra, né, custava muito. Então, o que acontece? Quando o Paulo, os outros apóstolos vão escrever, eles têm realmente essa divisão de uma parte mais teórica e depois uma parte prática. Só que nunca é só teoria, porque o tempo todo o apóstolo está fazendo a aplicação prática daquilo que ele está ensinando em termos doutrinários. Mas as cartas se dividem, né? Em uma parte mais doutrinária e uma parte mais prática. A carta aos Romanos, ela vai até o verso 40, né, do capítulo 8, como eu disse, o verso 39 do capítulo 8, ela terminaria ali, já pularia para cá, para o capítulo 12. Mas aí nós tivemos aquele parêntese, que é a pergunta que o Paulo deduzia que os judeus fariam ao ler a sua carta acerca da aparente falha da palavra de Deus ou da promessa de Deus com relação a Israel. Então, ele explica aqui, como nós já vimos nesses 3 últimos capítulos. E aí, então, ele vai, então, partir para essa parte prática. O texto começa aí no verso 1, dizendo para nós, né, sobre uma exortação, né, exorto-vos. Algumas versões traduzem como rogo-vos, né? Então, essa palavra para exortação, ou mesmo rogar, né, um verbo assim com uma intensidade grande, não é algo assim que a pessoa, não é um tipo de verbo que a pessoa possa usar é, é, de um modo despreendido, né? É algo que vem de dentro, é algo que vem do coração, é algo que não é apenas um pedido, né? Mas é um pedido que vem com uma força emocional grande de tentar convencer o ouvinte ou o leitor, nesse caso, a comprar isso, a abraçar isso, né? A aceitar essa proposta. E qual é a proposta do Paulo? Ele começa a falar aí, né, nessa exortação, acerca das misericórdias de Deus, ou aqui na minha versão, das compaixões de Deus. Ora, do que ele está falando, né? Rogo-vos ou exorto-vos pelas compaixões de Deus. O que são as compaixões de Deus? Bom, a gente poderia entender que as compaixões de Deus se referem a tudo que ele tratou até agora. A compaixão de Deus lá com o gentio, né? no capítulo 1, na sua condição de condenados, a sua compaixão com os judeus, no capítulo 2 até o capítulo 3, verso 20, na sua condição também de condenados, de perdidos. O modo como Deus justifica tanto os gentios quanto os judeus, não por obras, não por méritos de atos de justiça praticado por eles, mas pelo ato de justiça praticado por Jesus, né? Então, uma justificação gratuita, uma justificação pela graça. Depois, esse processo de santificação conduzido pelo Espírito, que conduz esse crente justificado agora a um crescimento num processo santificador,
Então, quando ele fala rogo-vos ou exorto-vos pelas compaixões de Deus, ele está abrangendo todas essas coisas, desde 1:18, são as compaixões ou as misericórdias de Deus. Mas ele pode também estar, por compaixões de Deus, ele pode estar se referindo de modo um pouco mais imediato aos versos 30 a 32 do capítulo 11, onde ele faz um resumo de tudo aquilo que ele tratou nos capítulos que eu acabei de mencionar, nos capítulos precedentes. Então, o que ele diz aí no verso 30 a 32? Ele diz: pois assim como antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia, veja, misericórdia, ele está falando com os gentios, né? Pois assim como antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia em razão da desobediência deles, os judeus, assim também estes, os judeus, agora se tornaram desobedientes para também alcançar misericórdia, em razão da misericórdia que vos foi demonstrada. E porque Deus colocou todos debaixo da desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Então, exorto-vos pelas misericórdias ou pelas compaixões de Deus. O Paulo está falando, então, da misericórdia que Deus usou ou teve para com os gentios, por meio da desobediência dos judeus, e, ao mesmo tempo, a misericórdia que Deus tem dos judeus, em razão também do número que se completará da entrada dos gentios. Então, ele usa a misericórdia no plural, por quê? Porque é a misericórdia de Deus para salvar os gentios e a mesma misericórdia de Deus para salvar os judeus. Deus colocou todos quem? Judeus e gentios, debaixo da desobediência, ou seja, todos pecaram, todos carecem da glória de Deus, a fim de usar de misericórdia para com todos. Todos aqui, de novo, né? Não se trata da totalidade da humanidade. Todos aqui, judeus e gentios, de novo. O todos, primeiro, né, debaixo da desobediência, judeus e gentios, e o todos que serão alvo da misericórdia, judeus e gentios. Então, em função disso, Paulo está dizendo para eles, em função dessas misericórdias de Deus, que alcança tanto os judeus quanto os gentios, ele está unificando a igreja de Roma, porque a igreja de Roma é formada por judeus e gentios. Lá na frente, um pouquinho, nós vamos perceber que havia uma diferença, né, de trato entre judeus e gentios, membros da igreja. Paulo vai usar o capítulo 14 e 15 para tratar disso. Aqui, ele está iniciando a sua fala para mais tarde, né, ali no verso 5, falar que também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e individualmente membros uns dos outros. Então, ele está unindo aí a igreja, né? Ele está dizendo que tanto os judeus quanto os gentios estão na igreja por causa das misericórdias de Deus. Agora, se Deus colocou vocês na igreja por causa da misericórdia e não por causa dos méritos, então a postura de vocês precisará ser uma postura de vocês servirem uns aos outros. Não pode ser uma postura de orgulho uns sobre os outros, de comparação ou de competição, porque ninguém entrou para a igreja, nem judeus nem gentios, ninguém entrou na igreja por méritos. Todos, judeus e gentios, entraram para a igreja por causa das misericórdias de Deus. Ok. Com base, então, na misericórdia de Deus, cada um, né, judeu e gentio, deve apresentar o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui o Paulo está tomando, né, de empréstimo um dos sacrifícios do Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento,
basicamente, nós temos lá um conjunto de 4, 5 sacrifícios. Então, começava, qual era o primeiro sacrifício? O primeiro sacrifício era o sacrifício pelo pecado. Então, logo de entrada, né, o primeiro sacrifício que era apresentado lá pelo sacerdote era o sacrifício pelo pecado. Por quê? Porque é o pecado que faz separação entre a pessoa e Deus. Então, não adianta oferecer, por exemplo, holocausto, né? Não adianta oferecer o sacrifício pacífico, se esse primeiro sacrifício não for feito e se ele não for eficaz. Se o pecado não for removido, não tem serviço nenhum a Deus. Então, o primeiro sacrifício é o sacrifício pelo pecado. Ok, uma vez feito o sacrifício pelo pecado, então vem o holocausto. O que é o holocausto? O holocausto é aquele sacrifício em que o sacerdote toma o animal, embora o parta em 3 partes, o coloca sobre o altar inteiro. E diferente dos demais sacrifícios, desse sacrifício chamado holocausto, nem o sacerdote, nem o sumo sacerdote, nem o adorador tomava parte. O holocausto era a queima total do animal. Daí o holocausto. O que significava isso? Né? O que era o holocausto? O holocausto é um sacrifício de consagração do adorador a Deus. Então, veja, uma vez que o sacrifício pelo pecado foi realizado e o pecado, então, foi removido, foi expiado, para usar uma linguagem do Antigo Testamento, uma vez que o pecado foi expiado, então o caminho entre o homem e Deus está aberto. Então o homem pode se ofertar a Deus. Ele pode vir para Deus. O caminho está franqueado para ele. Então, por que o Paulo, quando ele vai falar aqui da resposta dos judeus e dos gentios diante de Deus, ele usa esse sacrifício, né, o corpo como sacrifício, ou seja, a totalidade do ser como sacrifício. Porque o sacrifício pelo pecado não é oferecido por nós. As compaixões de Deus significam exatamente que foi as compaixões de Deus que removeu, que fez o sacrifício pelo pecado. E o sacrifício pelo pecado foi aquele que Deus propôs no seu próprio Filho, como nós lemos lá no capítulo 3, do verso 24 a 26. Ou seja, o próprio Deus propôs Cristo como sacrifício propiciatório. E o próprio Cristo foi quem entregou-se a si mesmo, né, por nossas transgressões. Então, esse sacrifício pelo pecado não é feito por nós. É feito por Deus por meio de Cristo. O pecado, então, é removido. Então, por essas compaixões de Deus, agora nós estamos livres para oferecer o holocausto, ou seja, apresentar a totalidade do nosso ser a Deus. Paulo já tinha tratado disso no capítulo 6, quando ele diz, olha, agora apresentem vosso corpo e os membros do vosso corpo, não mais como vocês faziam antes para o pecado, para a injustiça, mas agora para a santificação, agora para a justiça, etc. e tal. Aqui ele está retomando aquele tema lá do capítulo 6. Então, é possível agora oferecer o holocausto, o sacrifício de consagração da totalidade do ser, porque o sacrifício pelo pecado já foi realizado por Deus, já foi realizado por Cristo. Então, o pecado está removido e o caminho está aberto. Lá na carta aos Hebreus, no capítulo 10, a partir do verso 19, o autor vai colocar exatamente isso, que vai convocar os crentes
a entrar com ousadia, né, diante de Deus, pelo caminho novo e vivo, inaugurado pelo rasgar do véu, ou seja, o próprio corpo de Cristo na cruz. De modo que agora a gente pode entrar porque o caminho está aberto, porque o pecado que nos separava, a parede de inimizade que havia entre nós, para usar uma linguagem do Paulo aos Efésios, no capítulo 2, essa parede de inimizade foi derrubada. E agora nós estamos prontos, né, para nos oferecer a Deus. O Paulo diz que esse oferecimento, né, essa apresentação do vosso corpo como sacrifício, o holocausto, é sacrifício vivo. O único holocausto possível de ser oferecido e viver é o sacrifício do crente. Porque o holocausto, o animal morre. O corpo inteiro dele é queimado. Ele morre, acaba para ele. Mas como para nós morremos na morte de Cristo, e como nós morremos na morte de Cristo, nós também ressuscitamos na ressurreição de Cristo, então nós podemos apresentar um sacrifício que vive, não é um sacrifício que morre. É lógico que no correr da história da igreja, a gente vai ver, né, que pessoas morreram, se ofereceram como sacrifício a Deus e morreram. Os mártires, por exemplo. Mas excetuando esses casos, que não é uma vocação para todos nós, né, é uma exceção, a nossa vocação é uma vocação para viver. Não é uma vocação para morrer. É uma vocação para viver para Deus. É esse o sentido, então, de apresentar o vosso corpo como um sacrifício vivo ou um sacrifício que vive, né? Que o Paulo traduz aí, que é o modo santo. É o modo santo de nós nos relacionarmos com Deus, agradável a Deus, e que ele chama também aqui de o culto racional. Né? Um culto racional é um culto que envolve o pensar, que envolve o entendimento. Quando Paulo tratou lá dos dons em 1 Coríntios 12, ele falou, por exemplo, sobre o dom de línguas, né? E ele disse em certo momento que o dom de línguas era algo, era uma oração feita a Deus, em que quando não há intérprete ou quando não há interpretação, a pessoa orava, mas ela ficava infrutífera. Por quê? Porque não atinge o entendimento, não tem interpretação, não tem inteligibilidade, então fica sem edificação. A edificação ela é feita por aquilo que se entende. Há uma necessidade de entendimento, há uma necessidade de compreender o que se ouve, para então responder de acordo com aquilo que foi entendido. E o Paulo, então, disse que o equilíbrio entre os coríntios seria poder orar com o Espírito e orar com o entendimento. Ou seja, ele estava falando da necessidade de interpretação para aqueles que falavam em línguas. É o que ele está colocando aqui. Há uma necessidade de que a nossa resposta a Deus seja uma resposta que venha na medida em que nós entendemos, nós vamos recebendo a revelação de Deus, nós vamos entendendo a vontade de Deus e nós vamos, então, nos apresentando a Deus, nós vamos respondendo a Deus de acordo com o que estamos recebendo. Isso é um culto racional, né, que ele fala aqui. Por que é importante o culto racional? Porque esse culto ele precisa ser
algo que nos afete. O culto não racional é aquele culto que não nos afeta. Então, o sujeito, por exemplo, ele pode ser frequentador de cultos, ele pode passar 10, 15, 20, 30 anos como frequentador de culto e a vida dele não muda em nada. Né? Ele vai lá, ele ouve, ele participa de todo o ritual, mas aquilo não afeta a vida dele. Não está atingindo o entendimento dele. Ele pode dizer assim, olha, eu gosto muito, né, de cultuar a Deus, eu gosto de cantar, eu gosto de ver, né, aquelas pessoas lá na frente cantando, eu gosto do ambiente. Ele pode estar ali por gostar das coisas que acontecem ali, por gostar daquele ambiente, mas isso não afetar a vida dele ou a inteligibilidade dele. E se isso acontece, a vida dele não vai mudar. Ela não se transforma. O Paulo empregou esse termo lá em 2 Coríntios 3,18. Ele disse que nós somos transformados à medida que contemplamos a glória de Deus. Então, o culto racional é um encontro com Deus. E todo encontro com Deus, ele é transformador. Porque no encontro com Deus, acontece revelação de Deus. E diante da revelação de Deus, é necessário que haja uma resposta nossa. E nós não vamos responder se a gente não entender. Então, se nós entendemos, nós respondemos. E o que acontece, né, quando esse culto ele é racional, quando esse culto ele é inteligente? O Paulo diz que ele não vai se acomodar ou se amoldar ao esquema deste mundo. Pelo contrário, ele vai ser transformado pela renovação da vossa mente. Veja aqui, mente, inteligibilidade. Então, nós somos transformados não tanto pelas coisas que nós sentimos, embora os sentimentos também estejam e devam estar envolvidos no culto que nós prestamos a Deus. Mas nós não somos transformados pelo que sentimos. Nós somos transformados por aquilo que atinge a nossa mente. É a mente que é transformada, e quando muda-se o modo de pensar, você muda o comportamento. Né? O humanismo pretende mudar o comportamento. As psicologias humanistas pretendem encontrar maneiras de mudar o comportamento externo. Mas aqui nós temos uma psicologia cristã que mostra para nós que a transformação do comportamento ela vem não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Muda-se a mente, e aí então muda-se o comportamento. Então ele está dizendo para nós que é necessário, agora que nós fomos alcançados pelas misericórdias de Deus, que a gente se apresente a Deus de um modo consciente e decidido, e que nesse apresentar-se a Deus, a nossa mente vai se enchendo de conteúdo revelacional de Deus. Essa mente vai sendo confrontada, então ela vai sendo transformada, e a vida prática vai sendo transformada também. Então, uma necessidade de mudar aí os padrões mentais, os padrões de pensamentos. Isso é tão importante que em 2 Coríntios capítulo 10, verso 3 a 5, o Paulo diz o seguinte: as nossas armas, e aí é uma batalha isso, a batalha contra a mente, a batalha em relação à mente
É tanto uma batalha pessoal nossa, né, com a nossa própria mente, mas também a igreja, o ministério da igreja, né, eles estão lidando com a mente das pessoas. E há uma resistência a padrões de mentalidade resistente contra o evangelho ou contra a pregação bíblica. O Paulo diz, então, que nessa luta, nessa guerra, as nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus para demolição de fortalezas. Fortalezas aí são fortalezas mentais, anulando todos sofismas, todo sofisma, e derrubando, né, as fortalezas, anulando os sofismas e conduzindo todo o pensamento em obediência a Cristo. Então, o evangelho e o chamado para a fé não é um tipo de loteria ou de um passo no escuro. É algo que envolve o entendimento. Uma pessoa, ela se converte quando a mente dela é atingida, quando essas fortalezas mentais, né, do Deus desse século, que cega o entendimento dos incrédulos, né, como Paulo coloca em 2 Coríntios 4:2, quando esses padrões mentais de resistência são quebrados. E eles, obviamente, são quebrados somente pelo poder de Deus. Por isso que o Paulo diz, né, nesse texto que mencionei agora, que as nossas armas são espirituais, poderosas em Deus, para a demolição de fortalezas e anulação de sofismas. Então, há uma necessidade, tanto para a conversão, quanto para o crescimento do crente, de que a mente seja abastecida, seja confrontada constantemente pela palavra de Deus, a fim de que essas fortalezas vão caindo, né? E a pessoa vai, então, se tornando, ou levando cativo, né, todo o pensamento em obediência a Cristo. Qual é o primeiro efeito dessa mudança de mentalidade? Qual é o primeiro efeito desse apresentar-se a Deus que muda a mente, que muda o modo de pensar? O Paulo vai começar a falar dos dons espirituais. Ele vai falar que a primeira evidência, né, a primeira evidência de uma mudança de mentalidade é que a gente se entende como parte uns dos outros, como cooperadores uns com os outros e juntos operamos o crescimento da igreja. Veja como ele coloca, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense, veja, é mente, que não pense de si mesmo mais do que convém. Aqui o Paulo está dizendo, olha, a mudança de mentalidade aqui quebra o orgulho. Porque se foi pelas compaixões de Deus e não pelos atos de méritos, os atos de justiça, os méritos por meio de atos de justiça aos nossos, então é por graça. Então não faz sentido o crente orgulhoso. Não faz sentido o crente pensar de si mesmo mais do que convém. Então aqui é uma indicação do Paulo desse transformar pela renovação da vossa mente. Mas que pense de si mesmo com equilíbrio, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ou seja, não é para você pensar mais e também não é para você pensar menos. Porque, de um lado, o que eu tenho, eu recebi pela graça. Então, não devo me orgulhar. Mas, por outro lado, eu recebi algo de Deus. E Deus quer que eu viva de acordo com aquilo que eu recebi, que o Paulo aqui nesse verso está chamando de medida da fé. Então Deus repartiu algo conosco. Nós não estamos vazios. Então aquilo que nós temos não deve ser usado para soberba, porque nós recebemos gratuitamente.
Mas se nós recebemos gratuitamente, nós não podemos também ter pensamentos de inferioridade em nós. É necessário encontrar o equilíbrio. O que eu tenho, eu recebi de graça. Mas se eu recebi de graça, eu devo apresentar isso para Deus. Então, nem a soberba, nem a inferioridade, mas sim o pensar de si mesmo com equilíbrio. E como é que é pensar de si mesmo de modo equilibrado? Aí vem o entendimento daquilo que nós somos. Pois, assim como em um corpo temos muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função, aí ele vai usar a metáfora mais utilizada no Novo Testamento para a igreja, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e individualmente membros uns dos outros. É a primeira vez que o Paulo está usando aqui o termo grego alelos, né? Essa expressão que corresponde, né, aos mandamentos de mutualidade que aparecem sobejamente em todo o Novo Testamento. Ou seja, do serviço, né, que nós prestamos uns aos outros. Então, a base fundamental dos mandamentos de mutualidade do Novo Testamento é essa aqui. Não vai haver mutualidade se a gente não tiver um pensamento de si mesmo equilibrado, e esse pensamento equilibrado é de entender que nós somos um corpo. Embora muitos, somos um só corpo, e individualmente somos membros uns dos outros. Se nós somos membros uns dos outros, e pegando a metáfora dos membros que formam o corpo, então cada um de nós está em operação em relação ao outro, em cooperação com o outro. Então, esse é o sentido da mudança de pensamento, da mudança de mentalidade. Não pensar mais orgulhosamente e também não pensar somente em si, mas pensar em si como parte, como membro uns dos outros. Não é? E aí ele prossegue dizendo, de modo que temos diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. E aí ele vai começar a falar dos dons espirituais, né? Que é nada mais do que esta capacitação que cada crente recebeu da parte de Deus no momento em que ele passou a ser habitado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vem habitar no crente não apenas como uma presença divina, não apenas com um poder capacitador para a obra missionária, não apenas como um poder capacitador para a santificação, mas também como um poder capacitador para tarefas que devem ser realizadas de modo a produzir a edificação do corpo de Cristo. Dentre as 4 listas de dons espirituais que nós temos no Novo Testamento, essa daqui é a primeira. Nós temos uma em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 8 a 10. Naquele mesmo capítulo de 1 Coríntios, no verso 28 a 30. Depois nós temos uma outra em Efésios 4, 11. Uma lista bem curta, de 5 ou 4 dons espirituais ali. E depois nós temos uma em 1 Pedro, capítulo 4, verso 10 e 11. Ali na de 1 Pedro, né, o Pedro fala que cada um de nós recebeu dom. Então, de um lado, nenhum crente está sem pelo menos um dom espiritual. E de outro lado, nenhum crente tem todos os dons espirituais. Então, isso faz com que o membro da igreja ele sirva o outro, entendendo que o outro precisa dele, e ele também receba o serviço do outro, porque ele precisa do outro.
É isso que aproxima os crentes uns dos outros, né? É isso que vai produzir a unidade da igreja, né? Ou vai manifestar a unidade da igreja. A unidade da igreja é uma unidade teológica, mas é uma unidade também de serviço. A comunidade cristã é uma comunidade de servos, né? Que estão ali para servir uns aos outros, servindo aos propósitos de Deus. O Paulo, então, vai começar a mencionar aí 7 dons nessa primeira lista. Ele vai começar a dizer aí que, segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, que seja de acordo com o padrão da fé. Aqui, obviamente, ele está falando de um dom espiritual que corresponde ao profeta do Antigo Testamento, mas é diferente. A profecia do profeta do Antigo Testamento, ela era autoritária. Ela não poderia ser questionada e nem rejeitada, né? Só que a profecia do profeta do Novo Testamento, ela precisa ser julgada. O João, lá em 1 João 4:1, diz, olha, julgai as profecias, porque muitos profetas, muitos espíritos, né, foram enviados ao mundo, né, e nem todos eles procedem de Deus. Então, é necessário que se julgue a profecia. Em 1 Coríntios, capítulo 12, o Paulo fala, né, capítulo 14, o Paulo fala que numa igreja, 2 ou 3 profetas podem falar, um de cada vez. E enquanto um fala, os outros julgam. Então, veja que a profecia no Novo Testamento é diferente da profecia do Antigo. A profecia do Antigo era autoritária. A profecia do Antigo Testamento, o profeta do Antigo Testamento foi substituído no Novo Testamento pelos apóstolos. A palavra apostólica é autoritária. A doutrina, a chamada doutrina dos apóstolos, né, de Atos 2:42, ela não deve ser questionada. Tanto é que várias vezes nas cartas do Paulo, o Paulo está fazendo a apresentação do seu, a apresentação de uma defesa do seu apostolado, e ele faz isso não como uma pessoa, como uma defesa pessoal. Ele faz isso em função de que rejeitar o apóstolo é rejeitar a doutrina apostólica. E rejeitar a doutrina apostólica é rejeitar o próprio Cristo, é rejeitar o Evangelho. Então, se a gente fosse comparar quem é que assume o lugar dos profetas do Antigo Testamento no Novo, não são os profetas, são os apóstolos. E os profetas, eles têm esse dom, mas eles precisam ser julgados. E por meio de quê? Qual vai ser o instrumento pelo qual os profetas devem ser julgados, ou as profecias deles, né, devem ser julgadas? Ele diz aí que a profecia deve ser de acordo com o padrão da fé. E qual é o padrão da fé? O padrão da fé é aquilo que o Paulo chama, né, lá em Timóteo, de a sã doutrina. Tá? Ou ao próprio Timóteo, que ele fala do tesouro da fé, ou que o Judas, lá na sua carta curta de 23 versículos, ele diz que chama a igreja para que lutem, né, para defender a fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. A fé ali é o conjunto doutrinário, é o conjunto de doutrina apostólica. Então, o profeta, a profecia do profeta deve ser julgada pelo padrão da fé, ou seja, julgada pelas Escrituras. As Escrituras são a doutrina dos apóstolos. E o profeta está subordinado ao apóstolo. O ensino do profeta está subordinado à autoridade apostólica. Se ele emite uma profecia
que esteja em desacordo com o padrão da fé, com o ensino apostólico, a profecia dele deve ser rejeitada. Tá? Em seguida, ele fala aí do serviço. Serviço aqui traduz a palavra grega diaconia. Serviço aqui, ele é a mesma palavra que aparece em Atos 6, lá da escolha dos 7 para servir as mesas. E lá nós temos a diaconia da mesa, que vai ser exercida por aqueles 7. E a mesma palavra, diaconia, é a palavra que traduz o ministério da palavra no verso 4 daquele capítulo. Quando os apóstolos dizem que eles precisam se dedicar à oração e ao ministério da palavra, a palavra ministério ali é diaconia. Então, ali nós temos a diaconia das mesas, que é o serviço dos 7, e a diaconia da palavra, que era o trabalho apostólico. E aqui o Paulo está usando esta palavra, que aqui na minha versão é traduzida como serviço, mas é a mesma. Então, diaconia pode ser traduzida como serviço ou como ministério. É a mesma coisa. É uma palavra mais generalizada. Aqui, para serviço, para diaconia, para ministério, você pode incluir diversos serviços. Diversos serviços. É uma palavra bem geral. Por exemplo, quando as igrejas da Macedônia e da Acaia fizeram uma oferta para socorrer as igrejas pobres da Judéia, eles escolheram o Paulo para que o Paulo levasse a oferta até Jerusalém. O Paulo, por exemplo, faz referência a esse serviço como diaconia. Aqui mesmo em Romanos, no capítulo 15, ele vai fazer menção desse serviço. Ele diz assim no verso 25, mas agora vou para Jerusalém para servir os santos. Servir aqui é o verbo diaconel, né, de diaconia. Porque pareceu bem às igrejas da Macedônia e da Acaia levantar uma oferta fraternal para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Isso lhes pareceu bem como devedores que são para com eles, porque se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo concluído isso e certificando de que receberam esse fruto, partirei para a Espanha, passando para visitá-los. E bem sei que quando vos for visitar, chegarei na plenitude da bênção de Cristo. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que lutei juntamente comigo nas vossas orações em meu favor diante de Deus, para que eu fique livre dos rebeldes na Judéia e para que esse meu serviço, minha diaconia, meu ministério em Jerusalém seja aceitável aos santos. Então, a palavra diaconia, traduzida como serviço ou ministério, é uma palavra bem geral, né? Muita coisa que você faz lá na sua igreja está encaixada aqui, né? É ministério, é serviço. Então, é uma palavra bem ampla, e embora aqui, se nós considerarmos que lá em 1 Coríntios, 1 Coríntios 12, versos 28 a 30, o Paulo começa a falar, e é a única lista onde ele faz essa colocação. Primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro, mestres. E depois ele não cita mais primeiro, segundo e terceiro. Ele fala depois. Então, ele classifica aí como primordiais, como essenciais, basilares, esses ministérios. O apóstolo, o profeta e o mestre. Se ele colocou ali, né, o apóstolo, o profeta e o mestre como fundamentais, aqui é possível que, embora ele esteja usando um termo geral para ministério, ele tenha em mente o ministério da palavra. Ele pode ter o ministério
no sentido geral, mas por ele colocar aqui o serviço entre a profecia e o ensino, a profecia e o mestre, então é possível que aqui ele tenha em vista o ministério geral da palavra. Ministério geral da palavra que encaixa, que inclui a profecia e inclui o ensino, que ele vai falar logo em seguida. Depois de ministério, né, se é serviço, que seja usado no serviço, se é ensino, que seja exercido no ensino. A construção grega aqui é bem simples, irmãos. Ele diz basicamente o seguinte, é que a gente precisa, para dar sentido, a gente precisa, às vezes, construir uma frase maior. Mas ele diz assim, ó, se profecia, seja de acordo com o padrão da fé. Se serviço, no serviço. Se ensino, no ensino. Basicamente assim, né? Então, o que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo que cada um de nós deve identificar, deve perceber o dom que nos foi dado pela graça e nos aplicar não apenas na execução, na realização desse dom, mas também no progresso, no aperfeiçoamento desse dom. E por que Paulo entendeu ser necessário falar disso? Por causa da mentalidade. O Paulo sabe, né? E ele teve esse problema mais claramente lá na igreja de Corinto. Ele sabe que quando se fala em dom espiritual, sempre tem aqueles que têm umas tais preferências, né? Por um dom ou outro. Então, Paulo está dizendo aqui que a mentalidade, né, transformada deve não apenas nos colocar a serviço uns dos outros, mas deve também nos levar a estarmos satisfeitos com o dom ou os dons que Deus nos deu. A gente não ficar tentando copiar o dom dos outros e não ficar se sentindo inferiorizado em razão do dom do outro. E aí querer, né, querer ter o dom do outro em desprezo ao dom que de fato recebeu. Então, por isso essa expressão curta aí, né, se ministério, né, se serviço, no serviço. Se ensino, no ensino. Em outras palavras, aplique-se ao dom que você recebeu de Deus, tanto no sentido de usá-lo, né, de desenvolvê-lo, quanto no sentido de aperfeiçoá-lo. Então, aí o ensino, e em seguida ele vai falar aí do dom de encorajamento, né, ou o dom de exortação. O dom de exortação é a mesma palavra usada por Jesus lá em João 14, quando ele fala do Consolador, né, o Paráclitos. Então, é uma das funções do Espírito Santo, o Consolador, no sentido de que os discípulos não ficariam órfãos. Jesus iria, mas não os deixaria órfãos, enviaria o Espírito Santo para os consolar nesse sentido. Então, o crente com o dom de exortação, né, o dom de encorajamento, é aquele que vai pegar, vai se aproximar dos discípulos ali em momentos de fragilidade, de enfraquecimento, e vai trazer para perto de si para encorajá-los, para fortalecê-los, né? Aquilo que nós lemos em Isaías 35, que é repetido lá pelo autor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, né? Quando ele diz que nós temos que firmar os joelhos vacilantes, né? E firmar as mãos trêmulas, e criar caminhos para que nele até os mancos possam andar, e não tropecem. E é uma tradução do dom de encorajamento ou dom de exortação. Ele prossegue falando aí do dom de contribuição. Aqui é contribuição financeira mesmo, viu? Deus tem na igreja pessoas que têm esse dom. São pessoas que são
dizimistas, como qualquer dos outros membros, né, que entregam ali as suas contribuições regulares, mas são pessoas que, além disso, são usadas por Deus para contribuir em situações, às vezes, de emergência, em situações, às vezes, de extrema necessidade. E isso, essas pessoas fazem tanto em relação à igreja, quanto elas fazem também na sua relação interpessoal. São pessoas com o dom de contribuir. E o Paulo diz aí que aquele que tem o dom de contribuir deve fazê-lo com generosidade. Aqui, generosidade é uma das possibilidades de tradução da palavra grega, mas uma outra possibilidade que talvez se encaixe melhor aqui seja simplicidade. E eu penso que se encaixa melhor porque é um dom que facilmente pode ser usado de uma forma incorreta. Ou seja, imagina uma pessoa com o dom de contribuição, se ela não tiver a mente transformada, se ela não tiver a mente entendendo, né, que aquilo não é dela, que é uma dádiva de Deus, que é um dom de Deus, ela poderia fazer muito mau uso do dom da contribuição para obter vantagens. Então, aqui, embora essa contribuição ela seja uma expressão de generosidade, ela precisa ser qualificada pela simplicidade, ou, em outras palavras, com a discrição. É aquilo que a mão esquerda faz que a direita não vê. Então, isso é simplicidade. Simplicidade é o oposto de dubiedade. Simplicidade é aquele negócio de fazer as coisas com uma motivação pura. Enquanto que a dubiedade é aquele negócio de fazer algo com uma motivação, mas misturada com outro tipo de motivação, nada recomendável. Então, aqui, para mim, encaixa-se melhor a tradução de simplicidade no lugar de generosidade. Ele continua falando sobre o dom de liderança. Tem as pessoas com o dom de liderar. E aqui a palavra para liderar, ela pode ser, ela pode incluir, né, diversos outros dons que vão aparecer em outras listas. Por exemplo, lá em 1 Coríntios 12, 28 a 30, vai aparecer o dom de governo. Lá aparece governos no plural. Eu penso que liderança, governos, administração, esses dons aí são dons que se encaixam dentro desse daqui de liderança. São pessoas que têm esse dom de pilotar, né? E aí a ideia é essa, né? O dom de pilotar o navio. São pessoas que conduzem o navio respeitando a carta de navegação. Elas sabem aonde que esse navio tem que chegar e ela, então, pilota esse navio para que ela chegue ao seu destino. Tá? Uma igreja que não tenha uma liderança assim, ela vai sofrer por ver-se, às vezes, né, apenas se movimentando sem deslocar-se. Né? Aqueles momentos que a gente tem a impressão, ou às vezes a percepção da realidade, de que a gente está fazendo coisas, mas a gente não está progredindo, a gente não está se deslocando. Às vezes, isso é em função de ausência de liderança, né? A liderança, então, é o dom daqueles que pilotam a igreja, aqueles que conduzem a igreja para o seu destino, para o destino determinado pela carta de navegação. Então, esse é o sentido aqui de liderança. Quem lidera, o Paulo diz, precisa liderar com zelo, né?
Zelo aqui é cuidado, responsabilidade, empenho, dedicação, né? Está tudo incluído aqui nessa questão que o Paulo fala, nessa qualificação da liderança, né? Que o Paulo usa aqui como zelo. E o que usa de misericórdia com alegria. Usar de misericórdia é aquilo que pode aparecer lá também em 1 Coríntios 12, 28 a 30, que é o dom de socorro. Né? Aqui, misericórdia, lá, socorro. Para mim, os dois dons se correspondem, mas cada um deles apresenta uma leve distinção. E qual é essa leve distinção? Misericórdia é aquele movimento de empatia pelo que sofre. Tá? Então, pessoas com o dom de misericórdia vão socorrer outras pessoas que muitas vezes estão sofrendo com suas dores físicas, psíquicas e espirituais. Então, esse é o dom de misericórdia. E próximo do dom de misericórdia, o dom de socorro, seria mais aquilo que nós vimos em Atos 6, que é o dom de socorrer os sobrecarregados. Lá em Atos 6, por exemplo, nós temos a igreja crescendo e os apóstolos, né, se sobrecarregando. E eles estavam sobrecarregados. E o que acontece quando há sobrecarga? Você esgota as pessoas e você não resolve o problema. Lá estava se esgotando os apóstolos sem resolver o problema, que apenas crescia. Então, quando surge a ideia da eleição dos 7, os 7 representam o dom de socorro. Por quê? Porque eles são levantados, eles vão focar aquele problema específico e vão aliviar a carga dos apóstolos, que então poderão se dedicar ao seu ministério mais exclusivo, que é o ministério da palavra e da oração. Então, às vezes, na igreja, nós temos pessoas que estão sobrecarregadas, temos ministros sobrecarregados, nós temos pessoas que estão, às vezes, ministrando em múltiplas áreas. Nós temos pessoas que têm um ministério, mas esse ministério, por causa do crescimento da igreja ou por causa do aparecimento de mais necessitados, esse ministro, embora ele ministre uma área só, ele começa a ter um volume de serviço muito grande. Aí surgem as pessoas com o dom de socorro, que, como os 7 lá, vão se aproximar e aliviar a carga desse ministro. Eles vão socorrer esses ministros. Normalmente, né, quando se pensa no diaconato nas nossas igrejas, pensa-se justamente nesse aspecto, de os diáconos serem, né, aqueles que aliviam a carga do pastor. Porque se pensarmos no pastor num sentido mais amplo, né, o pastor, a dimensão do ministério pastoral não tem limite, não tem fim. Né? E aí, então, surge a liderança diaconal exatamente nesse sentido, no sentido de socorrer o ministério pastoral. Mas não são só os diáconos, né? Esse não é um dom diaconal ou do ofício diaconal, né? Esse é um dom dado a uma parcela considerável de crentes no meio da igreja. E esses crentes todos podem socorrer, não o pastor, mas qualquer pessoa na igreja, qualquer ministro na igreja que esteja sobrecarregado. Esses que usam de misericórdia, o Paulo diz com alegria. Por que com alegria? Porque você sabe, né? Você já deve ter ido com alguma dor, com alguma necessidade a um pronto-socorro, e você ser tratado, às vezes, né, por um profissional da área da saúde, que ele está ali num ministério de misericórdia, de socorro, né? E aquela pessoa, talvez, porque ela não está num dia bom ali,
ou porque ela está enfadada daquele trabalho, ela te socorre, mas assim, com uma má vontade, com uma indisposição. E quando as pessoas nos ajudam, comunicando para a gente que aquilo está sendo um fardo para elas, esse socorro nos chega, mas nos deixa pesarosos. Né? Então, aqueles que usam de misericórdia não devem constranger aqueles que eles socorrem. Né? E você constrange aqueles que você socorre se você os socorrer sem alegria, sem demonstrar que você está fazendo aquilo com prazer. Então, aqui a ideia do Paulo é essa, né? Que aqueles que usam de misericórdia façam de boa vontade, façam de coração, né? Façam com alegria, porque não há é uma coisa muito ruim para aquele que está com uma carga e precisando de socorro, precisando de suporte, ser socorrido por alguém que demonstra que aquilo está sendo um peso para ele, né? É um constrangimento para quem já está sofrendo. Esses são os 7 dons, né, que Paulo coloca aqui. Né? Lá em 1 Coríntios 12, 8 a 10, nós vamos ter 9 dons. Em 1 Coríntios 12, 28 a 30, nós vamos ter outros 8 dons. Em Efésios 4, 11, nós vamos ter 4 ou 5 dons, dependendo de como a gente lê pastores mestres, né? Pode ser pastores e mestres, ou pode ser pastores mestres. Se pastores mestres, então são 4 dons. Se pastores e mestres, seriam 5 dons. E a última lista é aquela do Pedro, mas o Pedro ele generaliza, né? Ele apenas classifica todos os dons possíveis em 2 categorias. Os dons que têm a ver com a fala e os dons que têm a ver com o serviço, né? Com a diaconia. Então, ele não menciona um dom específico, mas ele classifica, categoriza todos os dons. Ou são dons da fala, e aquele que fala deve falar como quem comunica a palavra de Deus, ou aquele que serve. Né? Então, é apenas uma classificação de todos os dons e não uma lista de dons espirituais como esta que o Paulo apresenta aqui aos Romanos. Muito bem. Aí, nesse capítulo 12, o Paulo vai continuar falando dessa mente transformada. Né? Ou essa mente transformada, ou essa mente em processo, né? de transformação. À medida que o sujeito apresenta, né, o corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ele vai rejeitando o esquema deste mundo e vai sendo transformado, né, pela renovação da sua mente, da sua maneira de pensar. E aí nós entramos no verso 9, onde o Paulo vai começar a falar um pouco mais sobre os mandamentos de mutualidade. Né? O Paulo vai separar aqui, contando com esse que já apareceu ali no verso 5, ele vai elencar aí 8, né, 8 mandamentos de mutualidade. Ele começa aí falando de um deles, né? Amai-vos de coração uns aos outros. E esse amar de coração, ele é qualificado, né? Veja como ele é qualificado. Primeiro, no verso 9, o amor seja sem fingimento. E então, amar de coração é um amor sem fingimento. Ou aquilo que o apóstolo João coloca lá em 1 João, quando ele diz, por exemplo, né, que em 3,16 ele diz que assim como Cristo deu a sua vida por nós, nós devemos dar a nossa vida uns pelos outros. E no 18 ele diz assim, né, não ameis de palavras, né, nem de boca, né, mas em espírito e em verdade, ou amar de verdade. Aqui o Paulo está colocando nesses termos, amar de coração é isso aí. E este amar uns aos outros desemboca num outro mandamento de mutualidade que lhe é correspondente, né? Que é o preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, o amar aí uns aos outros, além de não ser fingimento,
é um amor é um amor de coração, e ele se expressa por preferir uns aos outros em honra. É aquela disposição de considerar o outro, né, superior a nós. Então, quando nós preferimos os outros em honra, o que nós estamos fazendo? Nós estamos nos colocando a serviço dele. E aquilo que Jesus diz, né? Quem é o maior entre vocês? O maior entre vocês, diferente, né, do padrão do mundo, e aí vocês não devem se amoldar ao esquema deste mundo, mas vocês devem ser transformados pela renovação da vossa mente. Então, renovação da mente é pensar segundo o padrão de Jesus. E Jesus então diz, né, que o maior entre vocês é aquele que mais serve. O maior entre vocês é aquele que serve a maioria. Então, aqui, preferir em honra uns aos outros é estar a serviço, estar como servo uns dos outros a partir dos dons espirituais que nós recebemos. Não sejais descuidados no zelo. Aqui, novamente, uma qualificação desse amor. Não sejais descuidados no zelo, sede fervorosos no espírito, né? Sirvam de boa vontade, né? Sirva com grande disposição, sirvam com alegria, sirvam com ânimo, né? O modo como nós servimos é tão importante quanto o serviço realizado. Então, se um serviço é realizado sem alegria, sem fervor, é como o dom de misericórdia, né? A pessoa está socorrendo a igreja, a pessoa está ajudando a igreja, mas a igreja olha para ela e fica constrangida, porque aquela pessoa está fazendo, né, algo que parece que lhe é contrário, algo onde o coração dela não está ali. E isso tem muito a ver, às vezes, com os dons espirituais. Então, por exemplo, eu posso estar servindo em uma área na igreja que não corresponde ao meu dom espiritual. Inicialmente, eu posso ter abraçado esse desafio porque precisavam de mim, não tinha outra pessoa para fazer, então eu me ofereci para fazer. Só que quando a gente não tem o dom de Deus para aquela área, não demora muito, né? Essa tarefa fica enfadonha para nós. E aí não há alegria. Então, às vezes, né, esse jeito de servir sem alegria, sem fervor, pode ser em função de que eu estou servindo numa área para a qual eu não recebi o dom devido, né? Talvez eu devesse pensar em mudar de área, né? Me reencontrar em outra área de serviço. Mas o amor, né, expressado por esse serviço, ele deve ser um amor fervoroso, serviço fervoroso, como quem serve ao Senhor, né? Como quem serve ao Senhor, termina aqui o Paulo. Dentro desse aspecto, né, nós devemos alegrar-nos na esperança, ser paciente na tribulação, perseverar na oração. O serviço cristão é feito num contexto de batalhas, né? Num contexto de lutas. E aí ele diz para nós: socorrei os santos nas suas necessidades, procurai ser hospitaleiros, né? O Pedro vai colocar aqui a questão da hospitalidade como um dom, como um mandamento de mutualidade, né? Hospedai-vos uns aos outros. Hospedar aqui, ou ser hospitaleiros, significa não simplesmente, né, receber pessoas em nossa casa, mas é aquela maneira como algumas pessoas recebem novos membros na igreja, ou como os introdutores recebem as pessoas que estão chegando para o culto. Ali na introdução, né, no serviço de introdução, a igreja deveria prezar, né, por colocar ali pessoas com dom de hospitalidade. Porque a hospitalidade, como eu disse, não é só o ato de receber bem pessoas em nossa casa,
mas é o ato de receber bem pessoas em nosso coração. O Paulo, por exemplo, quando escreveu a segunda carta aos Coríntios, ele estava tratando de um problema, porque os coríntios ficaram meio que zangados com ele por uma carta dura que ele havia escrito, né? Então, o Paulo estava escrevendo para eles para demovê-los dessa questão de estreitamento de coração. Então, ele coloca ali para eles, né, que eles deveriam abrir o coração, abrir espaço no coração de vocês para nós. Isso é hospitalidade. Hospitalidade, embora ele esteja falando ali que deve ser característica de todos os crentes, mas aquelas expressões ali, elas se manifestam muito mais vigorosas numa pessoa que tem o dom da hospitalidade, que são pessoas com o coração amplo, né, com o coração aberto, coração que cabe mais pessoas, né? Elas têm prazer em acolher pessoas. E aí, então, obviamente, uma pessoa dessa, trabalhando na introdução, ali recebendo pessoas para o culto, pessoas, por exemplo, acolhendo novos membros, né, quando eles chegam, seja por batismo ou por carta, novas pessoas chegando na igreja, ou mesmo aquelas pessoas visitantes que estão procurando igreja e chegaram ali para a nossa igreja. Então, de repente, essas pessoas que vão ali fazer, né, essa vez de serem hospitaleiros, de mostrar a hospitalidade da igreja, etc. Então, é muito bacana isso, né, de ver. Embora, como eu disse, deva ser um aspecto geral dos crentes, ele também é um mandamento de mutualidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, sede unânimes entre vós. Aqui não aparece uns aos outros na minha versão, mas aqui é um mandamento de mutualidade. Aqui tenham o mesmo modo de pensar uns para com os outros, né? Como Paulo escreveu lá aos Filipenses, no capítulo 5, né? No capítulo 2, verso 5, quando ele diz aí, tende o mesmo modo de pensar, né? No capítulo 4, quando ele vai falar lá da Evode e a Sintique, que brigaram, ele diz assim, olha, eu rogo a você, Evode e Sintique, que entreis em acordo no Senhor. Né? Então, entrar em acordo, ser unânimes, pensar do mesmo modo, é isso que está por detrás desse mandamento de mutualidade aqui. E como é que se faz isso? Né? O Paulo qualifica aí, não sejais orgulhosos, mas prontos a acompanhar os humildes. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. A ninguém devolvei o mal por mal. Procurai fazer o que é certo diante de todos. Se possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus, pois está escrito, a vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque se fizeres isso, amontoarás brasas sobre a cabeça dele. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Então, embora tudo isso possa se encaixar dentro do mesmo tema, né? O amor seja sem fingimento, né? Paulo coloca aqui pelo menos 2 ou 3 mandamentos de mutualidade que governam aqui esta passagem das Escrituras. O capítulo 13 vai nos tirar um pouco de dentro da igreja e vai nos fazer olhar um pouco para o lado de fora, né? E vai colocar aí para nós, representado nas autoridades, essa nossa relação com a sociedade. Então, o Paulo vai dizer aí, todos devem sujeitar-se às autoridades do governo, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por ele. Por isso, quem recusa sujeitar-se à autoridade, opõe-se à ordem de Deus, e os que fazem isso trarão condenação sobre si mesmos. Então, aqui o Paulo está falando das autoridades, mas o sentido aqui é abrangente, né?
A ideia aqui é que a gente tenha uma boa relação com a sociedade externa. Se a gente não tiver uma boa relação com a sociedade externa à igreja, né, a gente vai construir distância ao invés de construir pontes. E isso aqui está sendo dito para uma igreja que enfrenta a oposição, né? Enfrenta um império que é contrário ao cristianismo. E eu acho interessante que essa carta aqui, provavelmente escrita ali por volta de 58 depois de Cristo, não estava ainda, né, com aquela perseguição romana que vai ser deflagrada a partir de 64, ali quando Nero assume, né, o império, vai atravessar pela morte do Paulo e do Pedro, vai seguir-se com a guerra judaica dos anos 66 a 70, com o final, a Roma destruindo Jerusalém e o templo. Isso tudo é colocado num contexto de perseguição. E muito embora isso, né, tanto aqui quanto Pedro, quanto em outros lugares das cartas paulinas, a gente tem essa questão, né, da boa convivência com as autoridades. Lá em 1 Timóteo 2, né, o Paulo fala sobre um programa de oração da igreja, né? Quero que todos os homens orem, a igreja orando, né, pelo governo e por aqueles em posição de autoridade, né? Que é como a igreja deve se relacionar com as autoridades. E isso nos coloca assim numa situação bem, bem difícil, né? Porque nós estamos vivendo no nosso país hoje um processo, né, de politização da sociedade brasileira, né? A sociedade brasileira nunca foi tão politizada como tem sido, penso eu, né, desde o movimento que culminou com o impeachment da Dilma Rousseff em 2016. Eu penso que de lá para cá, por razões que eu desconheço, o povo brasileiro tem estado mais ativo politicamente, né? E nesse governo atual, também por causa, né, dessa polarização, dessa guerra que a gente vive, né, de narrativas, quem ama encobre os erros, quem odeia não reconhece os acertos. Então, isso tudo tem contribuído, num sentido positivo, para que o povo brasileiro seja um povo mais politizado, né? mais conhecedor, né, da política que governa o seu país. E isso precisa, né, trazer para nós um certo questionamento, né? Como é que o crente deve se posicionar nessas polarizações, né? Ele deve ser de esquerda, de direita, ele deve estar do lado A, do lado B. É uma grande dificuldade que hoje, como crentes, a gente enfrenta. Mas essa escritura aqui, que acaba nos colocando nessa dificuldade de dizer que a gente precisa, né, sujeitar-se às autoridades do governo, reconhecer que a autoridade vem de Deus, foram ordenadas por ele. Quem recusa sujeitar-se opõe-se à ordem de Deus. Eu sei que, para resumir aqui o ponto, talvez a gente pudesse resumir assim, talvez a postura, né, nossa diante dessas coisas todas e diante desse e de outros textos da palavra de Deus que nos orientam nesse sentido, talvez a gente pudesse pelo menos se posicionar da seguinte forma: não estarmos envolvidos ou associados com qualquer movimento
que vise derrubar governo. Eu nunca fui a favor de qualquer movimento que vise derrubar governo. Não fui a favor do movimento que derrubou Collor, não fui a favor do movimento que derrubou Dilma, não sou a favor hoje, né, dessa guerra que a gente está vivendo no campo político, por causa dessa questão de consciência, né? Da gente ter textos como esse nas Escrituras, que dizem para nós que nós devemos reconhecer as autoridades como divinamente constituídas. Os governantes, diz aí o Paulo no verso 3, não são motivo de temor para os que fazem o bem, mas sim para os que fazem o mal. Não queres temer a autoridade, faz o bem e receberás o louvor dela, porque ela é serva de Deus para o teu bem, mas se fizeres o mal, teme, pois não é sem razão que ela traz a espada, pois é serva de Deus e agente de punição, de ira contra quem pratica o mal. Por isso é necessário sujeitar-se a ela, não somente por causa da ira, mas também por causa da consciência. Por essa razão também pagais imposto, porque eles são servos de Deus, para atenderem a isso. Dai a cada um o que é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Né? Essa orientação do Paulo em relação à nossa relação com a sociedade representada aí pelos nossos governantes. Penso que no verso 8, o Paulo está estendendo, né, ainda esse tema do capítulo 13, a nossa relação social, a nossa relação com a sociedade. Não fiqueis devendo coisa alguma a ninguém, a não ser o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Aqui, o próximo, né, o amor ao próximo, aí penso, por causa do que vem logo a seguir, penso que não sejam os mandamentos de mutualidade que a gente vem mencionando até agora. Aqueles relacionamentos nossos, né, como corpo de Cristo, como membros uns dos outros. Mas aqui eu penso que seja num aspecto mais geral, mais amplo. Por quê? Porque ele vai dizer aí, né, a não ser o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Ele não fala do irmão, mas fala do próximo. E ele vai colocar aqui alguns mandamentos da segunda tábua, né, da lei. Né? Ele vai dizer aí, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, ou qualquer outro mandamento, tudo se resume nisso, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, aqui o próximo é um aspecto mais amplo, mais geral. Então, o tema dele é voltado ainda para a sociedade de modo geral. O amor não faz mal ao próximo, de modo que o amor é o cumprimento da lei. Fazer isso aí é ter boas relações com a sociedade de modo geral, fazer isso compreendendo o tempo, que já é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que no início, quando cremos. Aqui sempre uma tendência, né, dos crentes do primeiro século, da igreja do primeiro século, de entender que a volta de Cristo aconteceria ainda no primeiro século. Sempre houve, né, essa ideia de que a volta de Cristo era iminente. E foi justamente o pensamento de que a volta de Cristo era iminente que fez com que a igreja tivesse urgência em avançar dentro do projeto dado por Deus para ela. Né? Eu penso que hoje isso está distante de nós. E essa é uma das razões por que a gente encara, às vezes, uma igreja lenta, né? Nessa coisa do envolvimento na obra missionária, uma lentidão ainda na questão de buscar, né, um envolvimento mais assíduo, né, no processo de santificação, né, porque a gente se distanciou dessa iminência da volta de Cristo. Raramente se prega hoje sobre a volta de Cristo. Né? A gente está pregando hoje para resolver o problema do aqui e do agora. Né? Nós estamos bastante concentrados
no aqui e no agora, e isso, eu penso, seja um dos fatores enfraquecedores, né, do fervor espiritual que caracterizou a igreja do primeiro século. A noite já está avançada, ou seja, o tempo, né, está avançado, como que, e o dia se aproxima, o dia que é a vinda de Cristo. Deixemos de lado as obras das trevas e revistamos das armas da luz. Veja, o fato deles pensarem que a volta de Cristo era iminente atraía eles para um compromisso com a santidade. Atraía eles não apenas para terem paciência na tribulação, né? Perseverar na oração, como a gente viu ali atrás, mas também atraía eles para essa vida mais ativa, em deixar as obras das trevas e se revestir das armas da luz. Vivamos de modo decente. Decente aqui, de novo, né, tem a ver com a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas não crentes, com a sociedade de modo geral, como quem vive de dia, não em orgias e bebedeiras, nem em imoralidade sexual e depravação, nem em discórdias e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não fiqueis pensando em como atender aos desejos da carne. Essa última tradução aqui, né, não atender os desejos da carne, traduções mais antigas traduziram aqui, não fazer provisão para a carne. Né? E o sentido de ambas as traduções é o seguinte, não fazer provisão para a carne, ou não ficar pensando em como atender aos desejos da carne, é evitar aquelas situações, aqueles ambientes, aquelas ocasiões que a gente sabe que nós estaremos expostos a quedas desnecessárias. Né? É claro que nós caímos e nos erguemos, mesmo os mais cuidadosos, mesmo os mais zelosos também caem, né? Mas há aqueles que caem porque eles fazem provisão para a carne, ou seja, eles conhecem a fraqueza deles e mesmo sabendo que eles já caíram antes, eles se mantêm na proximidade daquele ambiente ou daquela pessoa ou daquela coisa que os atrai para o pecado. Seria hoje, de modo apenas a ilustrar, uma pessoa, por exemplo, que foi um antigo ébrio, um antigo dependente do álcool, né? E ele agora que se vê liberto do álcool, ele acha que ele pode enfrentar, né, a presença do álcool, ele pode estar num ambiente onde o álcool está presente, que ele vai se livrar, ele vai saber dizer não. Essas pessoas normalmente acabam sendo reféns dessa própria autoconfiança, né? De achar que eles podem dizer não na hora que quiserem, e nem sempre é assim. Então, isso é fazer provisão para a carne. Então, é necessário que a gente mantenha a devida distância daquilo que nós sabemos que pode nos atrair para o mal, nos atrair para o pecado. Ok, temos 15 minutinhos, querem respirar aí, querem fazer alguma colocação, alguma pergunta, algum acréscimo, alguma contribuição, o que você quiser entregar? Pastor, Sim? Paulo também acho que não cantava coisa nenhuma, porque em momento nenhum ele menciona ministério de música, louvor, aqui no texto dele, né? Acho que a igreja cantava pouco. Há um problema com relação a isso, né? Porque a gente não tem isso não só a partir de Paulo, a gente não tem isso no Novo Testamento. Então, mas no Antigo era muito visto isso, com muito zelo. Havia os coros, os regentes, Uhum. e na igreja do Não Novo se fala de Testamento aqui não música. se fala. Não, Eu só não se estava fala de falando dos música. ministérios, e ficou esquecido. A gente pode deduzir a presença da música a partir, por exemplo, da lista de 1 Coríntios 12, do verso
1 Coríntios 12, não é nenhuma lista de dons, mas quando Paulo oferece para nós, ali no capítulo 14, ele oferece mais ou menos como que uma ordem de culto, né? Nessa ordem de culto, né, que ele fala da espontaneidade no culto, ele menciona, por exemplo, algumas coisas que poderiam ou deveriam constar no culto. Então, ele diz no verso 26, né? Irmãos, que fazer então? Ou seja, quando vocês se reúnem, né? O que vocês devem fazer quando vocês se reúnem? Quando vos reunis, cada um de vós tem um hino. Só que aqui a minha tradução que verteu essa palavra aqui para hino, na verdade aqui é salmo. E poderia ser simplesmente a leitura de um salmo, não uma música. Mas a minha versão aqui, que é a do século XXI, traduziu como hino. É o mais próximo que a gente tem de música no Novo Testamento. A gente pode deduzir também dos hinos do Apocalipse, porque lá a música está presente. Você tem diversos cânticos espirituais que são cantados lá pelas diversas expressões da criação, né? Desde os seres viventes, os anjos, os mártires, os crentes de um modo geral que já estão com o Senhor, eles cantam, né? Então temos ali diversos cantos. Podemos deduzir também com o Paulo, porque o Paulo, embora ele não mencione, né, a música na ordem de culto, ele registra em algumas de suas cartas alguns hinos, né? Por exemplo, aqui no capítulo 11, verso 33 a 36, aqui nós temos claramente a citação de um hino, provavelmente cantado na igreja primitiva. Depois ele menciona um outro hino lá aos Filipenses, né? Quando ele fala, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, e aí começa o hino. Não teve por usurpação ser igual a Deus, coisa que devia se apegar antes, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma humana, na forma humana tomou a forma de servo, e na forma de servo obedeceu a Deus até a morte de cruz, e Deus o exaltou soberanamente, terminando lá no verso 11 com e deu, para que diante dele se dobre todo o joelho no céu, na terra e embaixo da terra. Então, aquilo ali claramente é um hino. E há outras expressões de hinos que o Paulo frequentemente faz uso, né, registra. Então, isso é o mais próximo de música que nós temos. Mas muitas pessoas, na base do silêncio do Novo Testamento, defendem, por exemplo, um culto sem música. Aí não dá para defender um culto sem música, porque a música enleva, né? Uhum. Se você pegar, por exemplo, né, a igreja do Mark Lloyd Jones, no período dele, né, a igreja da Inglaterra, ele não tinha música no seu culto. As pessoas vinham para a palavra. Elas vinham, se sentavam para receber a exposição bíblica. Não tinha música. Pastor, sim? Marta, Sim. De acordo com esse versículo 14 do capítulo 13, não dá lugar à carne, é temeroso, então, uma pessoa que foi viciada em drogas e se libertou, né? Vamos dizer assim, e vai tentar trazer outros viciados, tentar evangelizar outros viciados. É temeroso? É temeroso. É temeroso. Eu tive uma experiência, por exemplo, de um rapaz que veio desse meio e ele se converteu, ele tinha uma tatuagem que tomava as costas todas dele, né, inteira, era uma tatuagem. E ele chegou na igreja, se converteu, foi batizado. A gente começou um processo, né, de discipulado com ele. E, obviamente, né, essas pessoas dão muito trabalho, né? É um trabalho braçal ali, né, para trabalhar na descontaminação, né, dessas pessoas. E ele estava se saindo muito bem. E num dado momento ele falou para mim assim, pastor, eu estou com o coração muito apertado, porque de onde eu vim,
Tem muita gente lá ainda. E elas precisam ser libertadas. Então, veja, era um fervor muito bacana, né? Uma preocupação, era sinal de uma verdadeira conversão. Só que, naquele momento, eu sabia que era precoce, né? Ele voltar para lá. Eu falei para ele, falei assim, olha, não é hora ainda. Vamos trabalhar um pouco mais, vamos caminhar um pouco mais, para você estar mais fortalecido. Se Deus tiver isso para você, pode ter certeza que Ele você vai fazer isso e tal. Só que ele foi se tornando impaciente, né, com a instrução. E ele começou a achar que eu não dava importância para os amigos dele que estavam lá. E num dado momento ele desobedeceu e foi e ficou. Então, assim, é preocupante, né? Nós tivemos, por exemplo, no ministério anterior, nós tínhamos uma parceria com o GEAME, né? Adotamos missionários do GEAME que trabalhavam com menores infratores. E nós tivemos ali alguns que foram convertidos e libertos, e eles começaram a ir para as igrejas para dar testemunho, né? E alguns deles saíram de debaixo da autoridade da pessoa que na época liderava o GEAME, porque queriam, né, dar testemunho, queriam ir, esse negócio de plataforma, de dar testemunho, enche os olhos de muita gente, né? E eles acabaram desobedecendo ou forçando a barra, né, e indo para isso. Não deu outra, né? Todos os que fizeram isso caíram. Então, é necessário, especialmente aqueles que vieram já reconhecendo certas fraquezas da carne, não é só drogas ou álcool, né? Mas as pessoas vêm com as suas fraquezas, é necessário que elas sejam trabalhadas, e quando elas voltarem, se elas voltarem para esses ambientes com o fim de resgatar outros, é necessário que elas estejam ali numa equipe, né? Que elas estejam ali acompanhadas de pessoas mais maduras, porque elas vão acabar sendo presa fácil do diabo. Paulo trabalhou isso, e a gente não precisa ir muito longe, né? Dentro da igreja mesmo. Quando Paulo falou, por exemplo, da qualificação daqueles que aspiram o episcopado e dos diáconos, ele falou de certas qualificações. Entre as qualificações, o Paulo colocou lá que a pessoa não devia ser neófita, não devia ser novo convertido. E esse é um erro que a igreja vem praticando há muito tempo. Muitos escândalos, né, que a igreja vem sofrendo, muitas crises internas e até divisões internas que a igreja vem sofrendo, ela vem sofrendo por ela ignorar esse fato. Há muita necessidade dentro da igreja. Os pastores, obviamente, são responsáveis, né, por esse governo da igreja. Então, sempre as áreas da igreja estão carentes, estão necessitadas. E aí chega na igreja um camarada que a gente olha, puxa, essa pessoa se encaixa perfeitamente naquele setor, naquela área, naquele ministério. E a gente ignora que ele é neófito e coloca ele lá. Muitas igrejas, por exemplo, têm feito isso com os músicos que frequentam as plataformas, né? Já começou lá atrás com as conversões de artistas, em que os camaradas se convertiam num dia, quase que no mesmo dia da conversão deles, eles já eram colocados na plataforma para dar testemunho, para cantar, né, para fazer os shows. E a maioria desse pessoal voltou para o mundão. E a igreja, às vezes, ela faz isso. Uma pessoa chega na igreja, ela sabe cantar e tocar, e a área da música, especialmente igrejas menores, sempre é uma área extremamente carente. O que se faz? Olha, chegou a resposta de Deus.
E bota o camarada lá para ele tocar, bota o camarada para cantar, bota o camarada para até reger a igreja, né? Conduzir a igreja nos louvores. Só que ele é neófito. Ele não sabe, ele não tem estrutura para lidar com os holofotes, né? com os olhares das pessoas, com aquela sensação de poder que há quando você está diante de um auditório, que você manda ficar em pé, todo mundo fica, manda sentar, todo mundo senta, manda levantar a mão, todo mundo levanta. Isso aí, para quem não tem estrutura, essa coisa do poder, do comando, para quem não tem estrutura, isso sobe a cabeça mesmo. E quando o diabo precisar ou quiser fazer alguma coisa, é por essa porta que ele vai entrar. Por isso que o Paulo diz, não neófito, para que ele não caia na condenação do diabo. E o que é a condenação do diabo, senão a queda do diabo, né? Que se rebelou e levou 1/3 da comunidade celestial após si. A gente assiste isso acontecendo nas igrejas. Ele não deve ser neófito, porque ele também deve só ser conduzido a um ministério depois que ele obtiver bom testemunho dos que são de fora. A gente também não observa isso. A gente coloca as pessoas por causa da necessidade que a gente tem. A gente precisa dessas pessoas. A gente tem áreas na igreja que estão descobertas e elas chegaram, a gente coloca essas pessoas lá. A princípio, a gente pode celebrar. A princípio, a gente pode pensar, olha, graças a Deus, né? Olha, Deus mandou aqui uma resposta, vai resolver nosso problema. Mas é de imediato. O resultado a médio prazo ou longo prazo pode ser desastroso para a vida da igreja. Então, não é só a pessoa lá fora, né, que vem das drogas, vem do álcool, que não deve voltar lá dentro da igreja mesmo. Nós precisamos tomar esse cuidado, respeitando, né, essa regra bíblica, para que a gente não coloque no ministério da igreja pessoas que não têm estrutura, e aí vão acabar caindo, vão acabar cedendo. Exatamente, não elas, mas nós estamos fazendo com elas, né? Nós estamos pensando, né, sem querer, pensando em como atender aos desejos da carne dessa pessoa. Pastor. Obrigada. Sim, irmão Valmir. Foi o caso daquele pastor americano, né, o Jimmy Swaggart, que eu acho que ali ele foi confiante demais, né, achou que ele era muito, assim, vamos dizer, forte espiritualmente, segundo até onde Travou, eu não estou conseguindo entender o que eu li um tempo atrás. Ele foi... Irmão Valmir, o sinal da internet do irmão está oscilando. Pregar no prostíbulo. A história daquele pastor americano. Irmão Valmir, tira o vídeo. Tira o seu vídeo que o áudio melhora. Só tira um pouquinho o seu vídeo. Foi pregar, segundo ele, Deus mandou ele pregar no prostíbulo. Foi. Ok, irmão Valmir. Eu acho que eu consegui entender aí com um pouco de dificuldade que o irmão falou, mas é um exemplo. Então, tá bom, peço desculpa. Caiu de vez agora. Ok. Bom, respondendo aí a questão do irmão Valmir, nesse caso aí é um caso de não neófito, né? Aí é aquele caso lá de 1 Coríntios 10, verso 12,
aquele que está em pé, cuidado que não caia, né? Aí é aquela vigilância constante que está implícito também aqui nesse verso 14, né? De a gente não fazer provisão para o pecado. Então, tem certos ambientes que a gente pode se sentir, ou se ver, ou de fato ser chamado a pregar, a ministrar, mas que a gente deve considerar a questão das nossas próprias fraquezas, porque serão ambientes, serão lugares onde o nosso nível de exposição será muito maior. Então, às vezes, é saudável dizer não, né, para isso, né? Ou dizer sim, mas ir com uma consciência muito maior de preparo, de atenção e de vigilância com relação a isso. É o caso da queda de grandes homens aí da história que a gente tem conhecimento, não só o Jimmy Swaggart, mas outros tantos, né, que chegaram a nós, né, com quedas bastante tristes. Ok, vou devolver aí, já são 10h10, passei 2 minutinhos. Semana a gente continua na próxima segunda, nós avançamos no nosso horário. Que Deus abençoe a todos. Obrigada, pastor, mais uma vez, o Senhor é sempre bênção. Obrigada a todos, boa semana mesmo. Que Deus ilumine cada um nesse tempo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Amém. Deus abençoe a todos. Até. Boa noite. Boa semana. Boa semana. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite.